Da noite. Então, Muito boa noite. O líder do PSD, ainda líder, diz que o senhor lhe anda a fazer a vida negra há 2 anos. Anda? Bom, boa noite. Boa noite. O PSD é um partido aberto, um partido em que sempre o contraditório foi aplaudido, em que sempre das divergências saudáveis saíram propostas e lideranças fortes. Eu lembro-me quando chamava o Dr. Sá Carneiro também um desestabilizador, porque se opunha ao caminho que o partido levava, na altura liderado pelo grupo das opções inadiáveis. Lembro-me quando se dizia o mesmo em relação ao professor Cavaco Silva, que estava a desestabilizar o partido porque era contra a solução política do Bloco Central. Bom, aliás, não há muito, penso que neste momento, em que nós chamamos todos os dias como maus exemplos da qualidade da democracia. Os casos de charrua na Drene do Porto, os saneamentos nos centros de saúde e nos hospitais de quem diverge do governo. Dizermos que dentro do nosso próprio partido não pode haver opiniões diferentes, mas se me permite, para avivar a memória do Dr. Marcos Mendes, muito rapidamente, que eu hoje gostava de falar do país e não do Dr. Marcos Mendes. Os portugueses não nos respeitam em relação a Dr. Durão Barroso. Mendes chama irresponsável a Durão Barroso. O país ri-se de nós com Durão Barroso. Mendes apela à admissão imediata de Barroso. Bom, não vale a pena continuar, porque neste momento o cidadão médio, o militante médio de português, lá fora na rua, diz que a oposição ao governo que é frágil, que está descontente com o governo. Acha que este governo que é insensível, que não tem sensibilidade social, que é responsável pelo desemprego, que persegue as pessoas, mas depois não, o maior partido da oposição não capitaliza. E porquê? Porque faz uma oposição intermitente, porque não tem propostas fraturantes, porque arranja estes imbróglios, como o da Câmara de Lisboa, e autoflagela-se. Portanto, a única vítima da ação da Direção Nacional do Partido é o PSD e a qualidade da democracia. Não sou eu que imito opiniões e quando perco tempo no combate é a andar a ajudar os meus companheiros nas eleições autárquicas no Bom Barral, em Oliveira do Hospital, em Portimão, em Lagos, em Vila Real de Santo António, país que calcorriei de les a les a apoiar o meu partido e os seus militantes. Portanto, eu penso que o Dr. Marcos Mendes Às vezes, até em dias de Conselho Nacional, de reuniões políticas do partido, sendo acusado por Marcos Mendes de ter uma agenda paralela. O Dr. Marcos Mendes está a ser infantil. Portanto, eu não queria sequer discutir isto. O problema que a mim me preocupa é o problema de Portugal. É um problema de um país que continua adiado, destes problemas que eu aqui falei, do desemprego, de acabar com o Serviço Nacional de Saúde, quando este Serviço Nacional de Saúde nos levou a ser um dos 12 países do mundo com o melhor sistema de saúde. Nós que estamos atrás em tudo. É o problema da estatização crescente, com o Estado cada vez a intervir em mais áreas. Isso é que me preocupa, isso é que devia preocupar o Dr. Marcos Mendes. E estas eleições diretas convocadas ontem por Marcos Mendes são a oportunidade em que crê que consegue chegar à presidência do partido? Está-me a perguntar se eu sou candidato à liderança. Exato. Bom, eu há 2 anos fui candidato à liderança do PSD, depois de ponderar muito bem, que eu achava que tinha condições para liderar este ciclo político. Tive 46% de votantes, portanto tive uma votação muito expressiva, contra as expectativas de alguns analistas, bom, ainda há pouco ouvi uma opinião sobre o meu partido aqui de que discordo, mas ser candidato à liderança do PSD, nomeadamente no estado em que se encontra o Partido Socialista, é ser candidato a ser Primeiro-Ministro de Portugal. Porque há umas fortes probabilidades de um PSD pujante, corajoso, lutador, ganhar as eleições em 2009. Este poder socialista é muito frágil. E, portanto, quando se toma uma decisão destas é preciso ponderar. E eu não sou como o Dr. Marcos Mendes, eu não tomo estas decisões de ânimo leve, de um dia para o outro. Eu não convoco congressos de ânimo leve. Eu não peço na noite das eleições a cabeça do líder, como pediu o Dr. Marcos Mendes e o Dr. Santana Lopes. Eu vou com tranquilidade. O país precisa de tranquilidade. E eu só vejo um partido unido, não um partido de fações, como está a ser construído neste momento. Se eu fosse líder do PSD, todos teriam lugar no PSD o que eu liderasse. Mas eu vou tomar uma decisão que não sou pessoa de hesitações e vou tomá-la a seguir ao Conselho Nacional.
ponderando em consciência se sou a pessoa indicada para liderar este combate. Mas não tem essa decisão já tomada há muito tempo? Não, porque as circunstâncias mudam e nós devemos analisar as circunstâncias. E hoje, inclusivamente, existem novas circunstâncias. E há dois fatores que eu terei que apreciar, para além de outros que têm a ver com a minha consciência. Um deles é que a atual liderança do partido encheu durante 2 anos a boca com a palavra credibilidade e transparência. Eu só apreciarei a possibilidade de ser candidato se tiver a garantia de que o ato eleitoral vai ser livre e transparente. Fala-se muita coisa sobre controle de fecheiros, sobre uma burocracia perversa que tudo quer controlar, até estas eleições de supetão, não dando tempo que as pessoas se preparem para uma eleição. Portanto, eu vou propor que haja uma comissão eleitoral a ser eleita pelo Conselho Nacional ou nomeada pelo Conselho Nacional, presidida pela Presidente do Congresso, pela doutora Manuela Ferreira Leite, personalidade insuspeita de seriedade, não foi minha apoiante, portanto estou à vontade. Mas pode ser candidata ainda. Bom, mas se ela não for, haverá um Presidente que a substituirá na mesa do Congresso, institucionalmente o Presidente da mesa do Congresso, e depois representantes das candidaturas que assegure a equidade na repartição de recursos, que não permita que se abuse do exercício do poder para tirar vantagens. Eu espero que a partir de hoje, por exemplo... Mas considera que Marcos Mendes tem capacidade para manipular resultados de um Congresso? Eu quero assegurar que isso não acontece. Não estou a fazer acusações. É a primeira vez Mas está a revelar receio de que isso possa acontecer. E eu espero que a direção do partido não se oponha a este exercício de transparência. Propor uma comissão eleitoral que assegure a equidade. Por exemplo, a partir de hoje, o Dr. Marcos Mendes devia cingir atos de representação institucional do partido, que já é candidato à liderança. Não desdobrar-se em festas partidárias financiadas pelo partido, em atividades partidárias cotidianas com os meios do partido, senão haverá uma situação de desigualdade. Quando o Primeiro-Ministro, por qualquer coisa, as coisas correm mal e vai embora, e o Governo entra em gestão, esse Primeiro-Ministro não pode continuar a fazer inaugurações, não pode continuar a lançar empreitadas, não pode continuar a anunciar obras. Portanto, esse para mim é uma questão inegociável. Ou se assegura a regra da transparência, ou então eu nem sequer pensarei no Congresso nesse que discutiu, não houve transparência nos resultados? Quando? No Congresso que discutiu. Eu acho que sim, que nessa altura houve transparência e eu acatei tranquilamente o resultado. Agora, muita coisa se tem passado depois disso no que diz respeito a filiações, a fecheiros, bom, muita coisa que se fala por aí que eu não quero falar, mas para evitar que haja problemas, haver uma comissão de organização das eleições independente.